Olá, boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindos aqui com a gente, né? A gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, que é algo importante para muita gente, né? Porque as pessoas passam por situações bem parecidas quando se trata de divórcio, de separação. E aí a gente está trazendo aqui justamente o tema em que nós vamos falar sobre pais separados, né? Como manter filhos saudáveis. É um tema que certamente é algo que deixa muita gente aí traumatizado, muita gente com sequelas por conta do divórcio dos pais, né? Da separação dos pais. Quando a gente fala aqui de divórcio, é importante nós falarmos que as uniões estáveis, né? Boa tarde. Quando a gente fala de divórcio, muitas pessoas pensam que isso só ocorre com quem é casado ali no papel, né? Mas não, gente, divórcio, separação, tudo igual, porque quando a gente fala que tem uma união estável e aí você se separa, isso é feito também como é o desvínculo, né? Separou o seu casal e ficam os filhos. Então a gente está aqui para falar hoje para vocês justamente que os filhos, eles continuam sendo do casal, né? Ou seja, acabou ali a conjugalidade, né? Mas a parentalidade, ela permanece, ela continua, né? Os filhos continuam sendo do casal para sempre, né? O que acabou ali foi a relação entre este casal. É importante a gente dizer isso porque muitas pessoas, quando elas se separam, quando elas se divorciam, elas ficam aí com uma questão de colocar os filhos no meio do conflito, né? Que a gente fala aí que os filhos viram um cabo de guerra, né? Porque os pais, eles não conseguem entender que a relação de casal, que a conjugalidade é o que acaba, tá? Porque a parentalidade, ela continua, que é esse vínculo entre pais e filhos. Então, eu preciso falar para vocês desta diferença que as pessoas não fazem, tá? Eu faço aí um trabalho, né, no Tribunal de Justiça, que as oficinas de parentalidade e divórcio, em que a gente cuida, né, dessas questões para orientar os pais quando há ali uma separação, como fazer com os filhos menores, como cuidar para que a saúde mental, a saúde psicológica, a saúde emocional dos filhos, das crianças, dos adolescentes, para que seja aí conservada ou mantida uma saúde mental, porque assim, muita gente fica traumatizado. Por que as pessoas ficam traumatizadas? A separação dos pais, ela não é dolorosa somente para os pais, né? E é importante que eu diga para vocês que o divórcio, a separação de um casal, ela é tão dolorosa que essa dor da separação, essa dor do divórcio, ela só perde para a dor da morte, da perda de algum ente familiar, de alguém querido, de tão dolorosa que ela é. Ninguém casa para se separar, né, gente? Todo mundo casa aí com um sonho, com um ideal, né, de viver juntos. Só que aí as coisas não são como nós gostaríamos, porque existem as divergências, uma série de questões que vão justamente aí atrapalhar a vida, a convivência desse casal. E esses casais normalmente têm filhos. Então, o objetivo aqui hoje é justamente dar dicas, né, de como fazer para você evitar aí os traumas dos filhos diante da separação, porque as pessoas, a gente vê isso todo dia no judiciário, essas pessoas, elas querem que os filhos permaneçam, elas fazem isso de forma inconsciente, mas elas ficam ali puxando os filhos para o conflito dos pais, né? Como é isso? Manda recado, não deixa o pai ou a mãe ver, quem ficou com a guarda dificulta a vida do outro. Na verdade, as pessoas não entendem que elas estão dificultando a vida das crianças, a vida dos jovens, dos adolescentes, dos seus próprios filhos.
não é a vida do marido ou a vida da mulher do ex, né? Na verdade, é sim da criança, do adolescente, porque a gente tem visto aí muito sofrimento, pessoas que vão para a vida adulta totalmente desestruturadas emocionalmente, porque elas foram ali prejudicadas quando da separação dos pais. Isso é muito complicado, gente, muito complicado. Eu resolvi fazer esse bate-papo aqui hoje com vocês, justamente em prol dos filhos, né? Porque saber que os adultos sofrem com a separação, e a gente sabe que é grande a separação, a gente já sabe. Agora, se a gente coloca no mundo, deixa os filhos no mundo com um problema aí psíquico, com traumas, com tristezas, com raiva, né, com depressão, com ansiedade, por conta da separação dos pais, isso implica numa saúde mental aí da sociedade, né? Então, é importante que nós, pais, tomemos cuidado com isso, né? E aí é o que eu digo, e aqui eu repito outra vez, né? O que termina com o casamento, né, com a união estável, é a conjugalidade, né? A parentalidade, ela segue, porque os pais continuam com um vínculo ali de pais e filhos. Isso é para sempre. O casal se separa, mas a gente não se separa dos filhos. A gente não se separa de forma nenhuma deles. Nunca mais. Filhos é para sempre, né? E aí eu quero começar aqui o nosso bate-papo justamente com uma frase de Ivone Laborda, que eu acho fantástica. Essa frase, ela diz tudo sobre a nossa saúde emocional, né? Sobre quando crescemos, o que a gente vira, por que a gente fica tão depressivo, tão ansioso, tão doente, né? Porque ela fala assim, quanto pior tratamos uma criança, pior ela pensa que é. Ela não consegue deixar de amar seus pais, ela deixa de amar a si mesma. Então, gente, vocês que têm filhos, que estão me ouvindo, e vocês que não estão agora, mas depois ouvirão essa conversa aqui, prestem atenção nisso. As crianças, os adolescentes, eles não deixam de amar seus pais. Eles deixam de amar a si mesmos. E isso implica em uma vida futura, em um adulto desequilibrado, em um adulto problemático, em um adulto que vá aí para as drogas, para o álcool, vá buscar sexo para tentar compensar essas dores que eles levam, né? Desses traumas que eles levam aí da separação dos pais. Então é importante, se você quer que seu filho tenha uma saúde mental saudável, preste atenção quando você se separa, como você conduz a sua separação, como você conduz o seu filho, como você está tratando o seu filho, como você está cuidando do seu filho. E assim, é importante que a gente diga que durante a separação tem que haver foco nos filhos. O casal entra aí em um cabo de guerra, eles entram numa briga imensa normalmente, seja pelos ressentimentos que ficam, normalmente a gente vê que é mais pelos ressentimentos, né? Mas aí existem outras questões também envolvidas aí na separação. Mas quem sofre são os filhos. O casal, ele se distrai com a briga deles, pode-se dizer que eles se distraem, um brigando com o outro, e com isso o tempo passa. Mas os filhos, eles vão ficando ali presos naquele conflito dos pais, e certamente isso vai refletir na vida adulta, que não será uma vida saudável, né, de uma forma emocional. Falando aqui da psique da pessoa, não será saudável, né? Então a gente tem que trazer para nós o seguinte: o que nós queremos mexendo com os nossos filhos em uma separação, né? Aí impedindo o pai de ver, impedindo a mãe de ver o filho ou a filha. Isso só vai trazer prejuízo para eles, para os filhos. Isso não vai trazer prejuízo para o seu marido, para o seu ex-marido, para a sua ex-mulher. Porque daqui a pouco você vai entrar em outro relacionamento, gente, e quem fica com prejuízo psíquico, quem fica aí com o emocional abalado é o seu filho, é a sua filha. Então é importante isso, porque quantos anos da vida de alguns casais, de algumas pessoas, elas perdem, quantos anos elas investem numa briga que não tem fim com o ex-marido, com a ex-mulher,
porque restou ali daquela separação, daquele divórcio, restou mágoas, ressentimentos, coisas não ditas. Muitas vezes o casal nem quer se separar, eles ainda se gostam, mas não há ali, não há um diálogo, não há uma comunicação e falta alguns ajustes que o casal não consegue perceber que com estes ajustes eles conseguiriam aí seguir a vida juntos. Eles não conseguem fazer esses ajustes e aí eles vão para a separação. É uma pena, né? Mas a gente quer, eu aqui tenho uma outra frase para dizer justamente assim: não precisamos continuar perpetuando dor a nós mesmos, né? Porque se a gente vive num casamento infeliz, se a gente vive aí numa briga porque se separou, a gente está aí perpetuando dor a nós mesmos. Muitas vezes sai de um casamento terrível e continua naquela briga. E a gente permanece perpetuando dor para nós. E infligir sofrimento aos outros. Quando a gente fala, a frase inteira é: não precisamos continuar perpetuando dor a nós mesmos e infligindo sofrimento aos outros. Aos outros são aos nossos filhos, que a gente está falando aqui hoje, né? Então é bom que a gente note que muitas vezes mais vale a pena você sair da relação e seguir adiante a sua vida olhando para frente, né? E dando aí, tomando um pouco de cuidado com seu filho, com a sua filha. Cuidado que eu digo assim, prestando atenção, né, como ele está, prestando atenção se ela ou ele precisa aí do pai, porque muitas vezes as pessoas impedem o pai, né, de ver o filho, impedem a mãe de ver o filho, né, e isso traz muitos prejuízos, gente, muitos prejuízos. Então, o objetivo aqui é dar algumas dicas, né, para vocês conseguirem aí um divórcio, uma separação de uma forma mais saudável, né, evitando aí um conflito parental, né, que a gente está falando justamente que o divórcio, ele é estressante para os filhos, muito estressante, muito. É muito triste para os filhos, a gente sabe que os casais também sofrem, mas os filhos muito também, tá? Porque a gente quando nasce do pai e da mãe, você nasce com eles juntos ali, então o que você mais quer é que eles fiquem juntos. Quando acontece essa ruptura, essa separação, é algo muito novo para a criança ou para o adolescente, isso assusta muito, isso traz muito medo, isso traz muito receio, a criança se sente incompreendida, ela sente raiva, ela sente medo, ela sente desespero, tá? Então traz muita ansiedade para a criança e por isso que é importante que a gente fique muito atento aos sentimentos das crianças e dos adolescentes, né? Em como eles estão conseguindo lidar com essa separação, né? Com esse divórcio, porque muitas vezes a gente fica focado ali na nossa dor, no nosso sofrimento, o que não é de se julgar, porque é difícil, mas a gente também tem que lembrar que a gente já tem filhos e que eles também estão sofrendo e que a gente tem que cuidar, né, deles. Então, gente, a experiência do divórcio para os adultos, ela é uma experiência difícil e quando a gente fala aqui em números de divórcio no Brasil, né, 30% dos casamentos terminam em divórcio, tá? Isso aí sem contar a união estável. Então, com certeza, é muito mais do que 30% do que eu estou dizendo aqui, é muito mais que termina, os casamentos que terminam em divórcio do que 30%. Nos Estados Unidos, é uma média de 50% dos casamentos que terminam em divórcio. É maior do que aqui no Brasil, né? Mas aqui já está bem maior do que 30%. Então, a gente tem até uma música que fala, né? Não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer e o que sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, né? Então, quando o casamento tá ruim, assim, que tudo que o outro quer te dar não tem mais paz, não tem mais felicidade, não tem mais bem-estar, isso significa que realmente não tá bem. Então, é bom que saia, né, da relação, mas não se esquecendo dos filhos, tá? Não se esquecendo, porque hoje nós temos aí uma série de novas estruturas familiares, né? A gente não tem mais aquela família tradicional que é composta de pai, mãe e os filhos, né? Hoje a gente tem uma série de composições, de arranjos
familiares em que a gente tem aí 2 mulheres com filho, com filha, 2 homens, né? Às vezes tem o trisal, né? Que já não é mais um casal, são 3 pessoas aí conduzindo uma família. A gente tem família de uma pessoa só, que é uma mulher sozinha ou um homem sozinho que conduz essa família. Isso tudo são as novas composições de família, famílias homoafetivas, famílias ampliadas. Tem muitas composições hoje, muitos arranjos, né? Que não é mais como foi antes, né? Então, a gente tem que lembrar que as coisas mudaram, né? E a gente aí tem que se adaptar para tentar se encaixar aí nesse novo comportamento. A sociedade mudou muito o comportamento. Essas mudanças sociais são importantes que a gente consiga compreender para que a gente consiga se inserir nelas, né? E não sofrer um pouco mais, porque às vezes a resistência faz com que a gente sofra muito. Quantas pessoas passam aí anos, muitos, 30, 40 anos, 50 anos, em relações abusivas, em relações tóxicas, em relações prejudiciais, doentias, né? Porque ela acha que ela não pode se separar, porque o pai e a mãe não se separou e ela não vai se separar também. Ela continua ali querendo cumprir um padrão, né, de comportamento daquela família. E isso, gente, é impor um sofrimento desnecessário, né? Desnecessário porque hoje a gente tem aí outras opções, a gente tem aí ampliando a visão, a gente tem muitas situações que nos trazem aí alívio para que a gente saia do sofrimento. A gente não precisa continuar perpetuando o sofrimento a nós mesmos, né? Nem aos outros, né? Importante que a gente diga que nem aos outros, porque aí a gente inclui aqui os filhos, né? Os filhos, eles sofrem, como eu disse, eles sentem com o divórcio, com a separação, eles sentem raiva, eles sentem culpa, eles sentem muitas vezes alívio, porque os pais brigavam muito e é melhor que estejam separados, né? Eles sentem muito medo, eles ficam vulneráveis, porque é compreensível, gente, que as crianças e os adolescentes sintam-se vulneráveis. Afinal de contas, a casa, quando tem um divórcio, quando tem uma separação, cada um vai para o seu lugar. Ele nasceu ali com pai e mãe na mesma casa, de repente ele tem que morar em uma outra casa, longe do pai ou longe da mãe. O que ele tinha de contato com os avós já não é igual. Muitas vezes o casal não quer que a criança veja os avós paternos ou os avós maternos. Então, o que acontece com isso? Isso tudo vai dissociando a criança, isso vai desestruturando a criança, deixando o adolescente, deixando eles vulneráveis, com medo, porque é como se tivesse caído a casa, né? Tudo descambou, né? A casa caiu. E agora? Para onde eu vou? Como eu vou ficar? Muda tudo na vida da criança, né? E é tudo novo. Então os pais precisam entender que mude, mas que eles consigam aí dar conta disso, que eles consigam amparar seus filhos, trazendo segurança, proteção, mostrando para os filhos que mesmo eles estando separados, eles continuam amando os filhos, né? Que o que acabou ali foi o afeto entre o pai e a mãe, mas que os filhos continuam sendo importantes, né? E aí a gente diz outra vez aqui, repito, cuidado para não levar seus filhos, arrastar seus filhos para o conflito seu e do seu ex-marido, seu e da sua ex-mulher. Cuide para que você não arraste seus filhos para este conflito. Porque eu vejo como advogado o tempo inteiro, as pessoas se separam e elas querem dividir o filho ao meio. Isso não é possível. Isso não é possível. O filho não tem como ser dividido ao meio. Então, cuidado. Respeite seu filho. Respeite seu filho. Não fique falando mal do ex-marido ou da ex-mulher na frente do seu filho. Porque, veja, esta criança ou esse adolescente é filho, né, do casal. Então, quando você fala mal do pai ou da mãe para o filho, ele sente como se estivesse falando mal dele. Você entende? Então, para ele, aquele pai sempre bebeu, por exemplo, né? O pai sempre bebeu. Então, ele conhece um pai que bebe. Aí se separa, a mãe fala, o pai é um alcoólatra, o pai é um bebe que não sei o quê. Entendemos isso, gente? Ai, tem uma pergunta aqui. A gente entende que existam esses conflitos, mas assim, importante que o pai e a mãe consigam entender que para aquela criança, aquele pai é o melhor pai, ela ama o pai, mesmo que ele beba, ou mesmo que ele seja
sei lá, irresponsável. A criança ama. A gente é que não consegue se dar bem, lidar bem com essa questão da irresponsabilidade, com essa questão da separação. A gente é que fica mal com isso, né? Mas a criança, ela não tem que saber dos problemas dos adultos, tá? Ela não tem que saber. Aqui tem uma pergunta. Quando os pais são separados e casam novamente, causa trauma nos filhos? Não necessariamente. Se os pais estiverem sabendo lidar com o divórcio deles, com a separação deles, não misturando as coisas, tá? Não misturando as coisas, eu quero dizer assim, não impondo, por exemplo, que o filho ou a filha chame o outro cônjuge, o novo cônjuge, a pessoa que entrou ali nessa família, né, de pai. Muitas pessoas fazem isso. Elas se divorciam, se separam e logo em seguida elas conhecem outra pessoa. E aí elas querem que o filho ou a filha chame aquele novo parceiro, aquela nova parceira de mãe ou de pai. Gente, cuidado. Essa criança já tem um pai, já tem uma mãe, né? Então, cuidado. Por quê? Você consegue aí deixar a criança bem confusa, deixar o adolescente bem confuso, né? Impondo que ele chame o outro ou a outra, né, de pai ou de mãe. É importante isso. Cuide, explique para a criança que o pai e a mãe continuam amando a criança e que ela está se relacionando com uma nova pessoa, mas que aquela pessoa será o parceiro dela, não o pai ou a mãe da criança, tá? Isso é muito complicado, porque é comum hoje em dia os pais acharem que porque entrou alguém na família dele, entrou um novo parceiro, uma nova parceira na vida, a criança tem que chamar aquela pessoa de pai ou de mãe, sabe? Então, cuidado, tá? Com isso tudo. Ai, Cris, linda, minha amiga chegando aqui também. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando agora, gente. Obrigada, Cris. Então, gente, é isso. E aí, quando a gente fala dessa questão de cuidado para não abalar tantos filhos, isso significa que a gente tem que explicar para os filhos, olha, não deu certo o nosso relacionamento, mas a partir de agora a gente vai morar em casas separadas, mas o papai continua sendo o papai, a mamãe continua sendo a mamãe. E, gente, cuidado, eu vivo dizendo isso, com essa questão de deixar os filhos ver os avós, sabe? Poxa, já se separaram, já se separou o casal, ainda querem separar os filhos dos avós, sabe? Dos tios. Cuidado com isso. A família dessa criança, ela é a família que ela sempre teve, que é do lado do pai e do lado da mãe. Então, siga adiante respeitando isso. Com o tio que continua sendo tio, a avó que continua sendo a avó, o vô, sabe? Os primos. É importante continuar aí com esses parentes, né, ao redor da criança, para que ela consiga sentir um pouco mais de segurança, né, um pouco mais de afeto, porque ela já está passando por uma situação difícil. Importantíssimo que você respeite aí a questão da parentalidade, que continuam sendo os mesmos tios, continua sendo a mesma avó, o pai é o mesmo, a mãe é a mesma, entrou em um novo relacionamento, explica para a criança, sabe? Cuidado, porque isso traz muitos traumas, muitas dificuldades. Quantas pessoas impedem o pai ou a mãe de ver a criança ou o adolescente e essa pessoa cresce achando que o pai abandonou, que a mãe abandonou, e ela cresce com aquele sentimento de abandono, de rejeição. Como assim? O meu próprio pai ou a minha própria mãe não me quis. Quem mais vai me querer na Terra, né? Então aí, onde fica a autoestima, né, dessa pessoa? Onde fica o amor próprio dessa pessoa? A autoconfiança, ela não tem. De onde ela vai tirar? Se os próprios pais já incutiram nela, de algum modo ali, de forma, mesmo que sem querer, claro, né, inconsciente, é instintivo, que tire ali do contato do pai ou da mãe, mas vamos pensar nisso. Aí essas pessoas crescem focadas nessa dor e elas vão para o mundo aí procurar trabalho, elas vão para a vida profissional, para outros relacionamentos, só que elas não conseguem olhar para esta dor. A dor está ali dentro, que ela sente abandonada, ela sente rejeitada pelo pai ou pela mãe, e ela foca nessa dor, ela não sabe que ela está focada nessa dor, e aí ela vai, vamos dar aqui um exemplo, ela vai pro lado profissional, ela vai ali investir na vida profissional dela, né?
eu vou fazer assim, eu vou vencer na vida. Ela pensa lá no inconsciente dela, ali com ela mesma, no íntimo dela, né? Eu vou dar certo, vou ser um sucesso, eu vou ser um profissional de grande sucesso, vou ganhar muito dinheiro, para mostrar um exemplo aqui para o pai, que para ela abandonou. Vou mostrar para ele que eu me virei, que eu dei certo, que ele é um covarde, ele é isso e é aquilo. O pai às vezes nem sabe, muitas vezes o pai nem sabe dessa situação toda, que que a mãe impediu ele de ver o filho pensa que o pai abandonou, mas na verdade ele não conseguiu ver, porque a mãe impediu, ou o pai impediu, né, de ver. Aqui tem uma pergunta, né? Como a constelação pode ajudar a uma criança que apresenta problemas de aprendizado, muitas vezes por essas questões de parentalidade? Boa tarde, minha querida amiga. Sim, gente, é isso. A constelação, ela ajuda muito, né? Inclusive, a constelação da identidade pode ser feita, a criança pode fazer a constelação da identidade. Porque a constelação da identidade, ela vai buscar justamente amparar a pessoa quanto à sua autonomia, né? Porque a gente traz aí muitos padrões, repete padrões de comportamento, repete padrões aí de sentimentais, emocionais, e quando a gente olha na constelação, a gente consegue individualizar isso tudo. Aí a constelação da identidade, ela vai trazer autonomia para essa pessoa, para que ela consiga perceber e trazer à luz que ela não é aquele padrão, que ela não é aquele comportamento. Ela é uma pessoa individual. Ela vai ali desenvolver a identidade própria dela, para que ela saia aí dessa questão do pai e da mãe dominarem ela e que ela seja formada como eles querem, de acordo com as expectativas deles, né? Então, quando a criança ou adolescente entra nesta de buscar aí uma identidade própria, isso é muito importante, porque quando ele vai se cuidar por meio de uma terapia, que pode ser a terapia, no exemplo que eu estou dando aqui, a terapia da identidade, ela consegue aí construir uma identidade saudável, independente dessa questão dos pais, desse conflito dos pais, tá? E isso, como ela pergunta aqui, se isso tem aí uma questão, um impacto no aprendizado, demais, né? Demais, um impacto imenso. É tão tanto que as crianças, normalmente crianças de pais separados, elas brigam mais na escola, elas têm muitas desavenças, tem muitos problemas aí, gente, de autoestima, elas sofrem bullying, ela tem, olha, uma série de problemas. Por que isso? Porque a criança, o adolescente, eles ficam vulneráveis, totalmente vulneráveis quando eles não têm essa estrutura familiar, quando eles não têm esse apoio, esse incentivo, essa segurança, esse cuidado que os pais, nós pais adultos, deveríamos ter com os nossos filhos, né? A gente deveria prestar bem atenção nisso, porque depois crescem adultos aí desestruturados, né? E aí é o que nós nos tornamos depois de adultos, né? A gente é justamente o resultado deste tratamento de quando a gente é criança. Quando a gente cresce, a gente tende a repetir tudo isso, todas essas dificuldades no comportamento, não damos certo aí nos nossos relacionamentos, porque a gente viu muitas vezes os pais, o pai bater na mãe, e quando a gente cresce, inconscientemente a gente vai buscar uma relação em que é como se dissesse assim: eu vou buscar um homem que bebe também, mas ele não vai me bater, ele bate. Eu vou buscar um homem violento e eu vou mostrar para você como se cuida de um homem violento, né, inconscientemente, e esse homem continua violento. Ela não vai dar conta daquilo, essa pessoa, mas ela inconscientemente vai buscar repetir aquele padrão, como se ela quisesse mostrar para os pais, ou, né, para ela mesma: eu dou conta e isso não vai se repetir comigo. E aquilo se repete e ela continua ali presa neste padrão comportamental tão maléfico, né? Tão maléfico. As crianças sentem, como eu já disse, elas sentem muito medo, elas sentem angústia, elas sentem solidão. As crianças adoecem muitas vezes e os pais não dão conta de perceber isso, de que essas crianças não estão bem, porque eles estão focados ali no problema deles, né? E a gente tá aqui justamente para falar para os pais refletirem, né? Refletirem, observar o comportamento deles,
Porque as crianças, gente, elas aprendem com o que elas veem. É só isso. Criança e adolescente não aprende se não for com os pais. O meio que ela vive é o que ela vai aprender. Então, se você é uma pessoa injusta, se você é uma pessoa brigona, se você é uma pessoa irresponsável, se você é uma pessoa grosseira, tudo que você é, seus filhos serão. Não tem jeito. Então, procure notar o seu comportamento, verifique como você trata as pessoas. Tem gente que faz assim, né? É desonesto, né? E não quer que o filho seja desonesto. Ué, como é que ele vai ser diferente se ele aprendeu com você? Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, porque os filhos aprendem com os exemplos. Muitas vezes a gente fala, mas faz. Então, faça o que a gente fala, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mas os filhos fazem o que a gente faz, tá? Então, cuidado com o que você faz. O tempo inteiro, tome cuidado com isso, tá? Os pais ficam aí no cabo de guerra, os filhos ficam vendo essa questão de toda hora na delegacia fazer boletim de ocorrência. Meu Deus do céu, gente. É um horror, é um inferno. Vira um inferno a vida dos filhos. E os pais não conseguem perceber, né? Porque aí a gente fala aqui no direito, né? Muitas vezes os pais têm um jogo sujo, né? De falar mal do outro, né? Que o filho não vê, o pai não vai ver. Aí tem o mensageiro que você fala, vai para casa do seu pai, mas olha o que tem lá. Olha tudo que tem, me conta se ele tá com outro namorado ou se tua mãe tá com outro namorado. Isso é manipulação, gente. O espião que manda o filho para ver o que tá acontecendo lá, sabe? Estraga prazer, a criança ganha alguma coisa do pai e aí você fala pro seu filho, nossa, que porcaria que seu pai te deu ou que tua mãe te deu. Pelo amor de Deus, aquilo foi o que a convivência entre pais e filhos, ainda que sejam separados, a gente tem que deixar do jeito que eles se dão bem, sabe? Ganhou uma coisa que é uma porcaria do pai ou da mãe, deixa, que isso é uma questão deles, né? Do pai ou da mãe, isso tem que ficar entre eles. O outro, o cônjuge, o ex-cônjuge já não tem mais nada a ver com isso, né? Já é uma relação individual entre pai e filho, ou entre mãe e filho, né? Sempre valide os sentimentos dos seus filhos, sabe? Diga pra eles que se ele tá com raiva, é normal que ele sinta raiva. Se ele tá revoltado porque o pai e a mãe se separou, é normal que o pai e a mãe se separem e que ele fique com raiva. Ele pode sentir raiva. Agora, como vai fazer com essa raiva, né? É isso que a gente tem que ficar atento. O que você vai fazer com a raiva que você está sentindo? É normal sim sentir raiva, mas o que você vai fazer com essa raiva? É aí que entra a questão de você se autoconhecer, de você cuidar dos seus sentimentos, das suas sensações, das suas emoções, né? E é muito importante isso. A gente validar os sentimentos dos nossos filhos, sim, explicando as coisas, né? Então tá aqui uma pergunta. A criança possui algum mecanismo de defesa? Não. É por isso que a criança fica vulnerável. A criança fica vulnerável porque ela não tem meios, ela não tem as condições que o adulto tem para conseguir aí administrar os sentimentos, as emoções. A criança não tem esses mecanismos ainda. E aí ela fica vulnerável justamente porque os pais é que vão transmitir isso para as crianças. É importante explicar tudo para as crianças porque elas não conseguem ter esses mecanismos de defesa ainda. Eles são pequenos, eles ainda não aprenderam. Então quem vai levar isso para as crianças são os adultos, são os pais. Os pais é que vão conseguir aí administrar junto com seus filhos essas questões emocionais, tá? Esses sentimentos, para que eles não fiquem tão vulneráveis, né? Somos espelhos e seus primeiros exemplos de vida. Sim, com certeza, somos espelhos dos nossos pais, né? E os pais são os primeiros exemplos da nossa vida, com certeza. Temos que nos ater às questões, totalmente, amiga, totalmente a essas questões que eu tô falando, porque muitas vezes, gente, a pessoa tá achando que ela já tá fazendo o máximo ali para cuidar, né, dos filhos depois do divórcio, né? Ela tá achando que ela já está se dedicando totalmente ao filho, né, durante o divórcio, e ela não consegue perceber que ela está, na verdade, usando o filho ali como moeda de troca nesse divórcio, nessa separação. Muitas vezes ela está usando o filho, a gente vê isso o tempo inteiro, moeda de troca. Gente, você só vai para casa do seu pai se ele pagar alimentos, se ele pagar a pensão. Olha, o pai tem sim, a mãe também tem que pagar os alimentos. Qualquer um dos dois tem a obrigação de pagar os alimentos, né?
Mas assim, é importante também que se diga que a criança, independente do dinheiro que o pai ou a mãe dão, eles têm o direito de conviver com esse pai e com essa mãe, tá? Então não é moeda de troca, só vai se pagar os alimentos, não. Continua indo, porque ali a convivência, o vínculo que essa criança tem com o pai, com a mãe, é isso que vai trazer para ela uma psique saudável, né? Claro, e é importante que eu diga que isso é uma questão legal, né? A criança tem esse direito de receber ali, é da criança esse direito de receber os alimentos, não é da mãe, é um direito da criança, não é da mãe nem do pai, tá? Então, quando se separam de casa, a gente tem que tomar cuidado, porque a criança vai conviver ali em uma outra casa, em outra circunstância. É importante a gente continuar mantendo o contato ali, alimentando esse vínculo entre o pai que saiu para morar em outra casa, entre a mãe que saiu para morar em outra casa. Esse vínculo tem que ser mantido, a gente tem que continuar alimentando ele. E hoje a gente tem muitos meios, né? Coloca a criança em contato direto com o pai, ou direto com a mãe, por WhatsApp, pelas redes sociais, e a criança mesma marca, muitas vezes, se ela já tiver uma idade, ela já consegue ela mesma administrar isso, né? Olha, avisa a mãe ou avisa o pai, esse fim de semana eu vou com meu pai em algum lugar, vou no parque, vou, né, ver meu pai. Deixa essas crianças ou esses adolescentes em contato com o pai, em contato com a mãe. Não adianta porque o pai e a mãe estão com outro relacionamento, eu estou com raiva e não vou deixar, né? Poxa, aí não é você, né? Você está vendo que você tá aí invadindo o direito e o espaço do seu filho, né? Porque se a pessoa está com outro parceiro, outra parceira, isso não te diz respeito. Vocês já não estão mais juntos, né? E isso não interessa para a criança, né? Isso aí é vida de adulto. Então, se tem condições, né, um ambiente saudável na casa do pai, na casa da mãe, para a criança continuar assim, vendo, visitando, convivendo, é uma questão de manter a saúde mental das crianças e dos adolescentes, tá, gente? Porque muitas vezes a gente leva isso, a criança sofre tudo isso, o adolescente sofre tudo isso, depois na vida adulta ele não consegue ter uma vida saudável, ele não consegue ter relacionamentos saudáveis. E aí quando ele se traumatiza com a separação dos pais, eu tenho aqui uma metáfora, né? E ele vai para o relacionamento dele, ele está ferido, porque ele está traumatizado pela separação dos seus pais. Então, gente, a ferida, a gente pode aqui usar uma metáfora como se fosse uma mão. Vamos imaginar que a minha mão esteja ferida, esteja com uma luva, tá? Mas a ferida está aqui. Eu vou me aproximar de alguém, eu tenho uma ferida interna aqui, né? Tá latente, tá viva. O divórcio dos meus pais me traumatizou pela forma como eles não souberam conduzir isso, né? E aí eu tenho medo de relacionamentos, morro de medo de relacionamentos. E aí eu vou para uma relação e essa pessoa não sabe que esta mão, que eu comecei aqui dando exemplo, está ferida, ela está com uma luva. Essa pessoa se aproxima de mim, ela pega a minha mão com todo o carinho do mundo e ela aperta um pouco a minha mão. Como essa mão está ferida, ele não sabe que essa mão está ferida porque ela está com uma luva, eu vou ficar machucada, né? Por esse apertinho que foi dado na minha mão. E aí eu vou olhar para essa pessoa e vou ter raiva dela porque ela apertou justamente onde eu tenho a ferida. Só que essa pessoa não fez isso de propósito, ela nem sabe que você tem uma ferida ali. Isso é que dá a gente não cuidar das nossas feridas, das nossas dores, dos nossos traumas. E aí quando você vai pros relacionamentos na vida adulta, as pessoas que se aproximam de você, elas não sabem que você tem aquela ferida, tá? E aí você, já na angústia, porque vai pôr o dedo na minha ferida, muitas vezes até se afasta da pessoa antes mesmo de se consolidar ali uma relação. Se afasta porque não quer se separar de novo, né? Não quer passar pela aquela dor. É como se você estivesse reproduzindo aquilo. Eu não vou me casar nunca mais porque eu não quero passar pelo que meus pais passaram. Eu não quero sofrer o que eu já sofri. Muitas vezes você era pequeno e nem lembra de forma explícita. Você tem aquela memória implícita. E quando vem a relação com outra pessoa, quando você é adulto, aquilo tudo vem à tona, só que você nem tem consciência disso. Então é por isso que eu estou dando aqui o exemplo dessa luva, que é a mão ferida,
tá com a luva, a outra pessoa não sabe, vem, aperta, né? Você não cuidou dessas feridas, que são os traumas que a gente carrega para a vida, e nenhuma relação sua vai dar certo, sabe? Porque você tem essa dor ali dentro, e você tem medo dessa rejeição, medo desse abandono. Então, quando as pessoas se aproximam, é como se você inconscientemente dissesse para você mesmo: eu vou cair fora dessa relação antes que eu seja abandonado, antes que eu seja abandonada, tá? Porque você sofreu uma rejeição do seu pai, da sua mãe, na separação deles, você se viu ali sem o apoio de um ou de outro e se sentiu abandonado. Essa dor, ela vai para a vida adulta. É muito complicado, viu, gente? É bem complicado. Então, por isso que a gente pede tanto para as pessoas cuidarem de administrar bem ali a separação, essas questões todas, para que os filhos não fiquem com traumas, tá? Para que eles não fiquem com traumas. Então, dá sim para a gente manter aí uma forma que as pessoas não fiquem tão traumatizadas. E o que a gente fala muito, né, aqui das pessoas, é que o casal normalmente eles não vivem no adulto, né? Esses casais, muitos deles, uma das partes ou as duas partes, já vêm de traumas lá de trás. E é importante eu dizer aqui para vocês que os traumas, eles são adotados e herdados. Eles são herdados até 3 gerações. A gente herda traumas, infelizmente. Já não basta os da gente, a gente ainda herda dos pais, a gente herda os traumas de forma genética. Além disso, a gente também adota os traumas das pessoas que a gente convive por simbiose. A ciência já provou isso, gente. É isso mesmo, é triste, mas é verdade. Então, muitas vezes, aquele trauma nem é seu. Você herdou por simbiose, você adotou por simbiose, ou você herdou de forma genética o trauma dos pais. Então, você já vem dos pais traumatizados, você também é traumatizado, você também vai traumatizar seus filhos. Então, é um caminho sem fim, é uma roda viva. Por isso que é importante a gente buscar uma terapia, né? E aí, quando a gente fala da terapia, da constelação, tanto a constelação familiar, né? A constelação familiar, ela vai cuidar aí dos traumas das relações familiares. A constelação familiar, ela cuida justamente desses traumas das nossas relações, tá? E a constelação da identidade, ela vai buscar justamente a sua autonomia, a sua identidade, quem é você, o que você quer para você. Será que esse seu comportamento não é aí uma herança ou não é uma adoção do comportamento dos seus pais, né, dos seus avós? E a constelação, ela vem justamente para desvincular isso, tá? Ela vai servir para desvincular o que é disfuncional e vincular o que é saudável na nossa vida, né? Que são, muitas vezes a gente tem aí, não tem vínculo com o pai ou não tem com a mãe e aquela dor permanece pela vida inteira porque você quis desfazer esse vínculo de forma consciente, né? Mas inconscientemente ele existe e de uma forma disfuncional, o que vai te trazer muitos prejuízos. Tem uma pergunta: na constelação eu consigo descobrir os traumas que herdei dos meus pais? Com certeza. Com certeza, isso fica claro na constelação da identidade e na constelação familiar. Você identifica os traumas que você herdou, os traumas que você adotou, e aí você desvincula, você dissolve isso. Porque se você não dissolve, isso segue para a vida inteira, tá? E a gente está falando de psique, a gente está falando aqui de sistema nervoso autônomo. Gente, é ciência. Estamos falando de sistema nervoso autônomo, que ele vive, quando você tem o trauma, o nosso sistema nervoso autônomo, ele passa a viver em extrema estresse, em um estresse crônico. O que acontece? Ele vive em estado de alerta, como se aquilo que você viveu lá na infância, aquilo se repetisse o tempo inteiro. O tempo inteiro. É como se o alarme disparasse sem ter fumaça. Sabe? Aquela coisa de você viver em alerta, em alerta. É isso que acontece quando a gente tem traumas
e quando o nosso sistema nervoso está afetado, que é o sistema nervoso autônomo. Tem uma pergunta, uma solicitação. Ah, tá, não é uma. Deixa eu ver aqui. Não consigo identificar aqui. Daqui a pouco eu tento ver se dá para ver essa pergunta. Então, continuando aqui, gente, quando a gente faz a constelação, a gente consegue sim aí dissolver esses traumas, tanto herdados quanto os traumas adotados, tá? Porque a gente traz para nós aí a questão da individuação, a gente traz aí uma autonomia, a gente vai buscar uma autorresponsabilidade pelos nossos atos, porque muitas vezes a gente culpa muito os outros, né? Ai, porque meu pai é culpado, é minha mãe que é culpada, minha ex-mulher que é culpada, meu ex-marido. Não, gente, não, vem pro aqui e agora. Agora você é responsável pela sua vida, né? Então dê conta para que ela seja saudável, que você consiga viver de forma plena. Não adianta buscar culpados, tudo já ficou para trás. Vamos ver daqui em diante o que eu posso fazer para eu ser melhor, o que eu posso fazer para que as coisas fiquem mais claras, para que as coisas fiquem, a vida fique fluida, né? Para que as coisas deem certo, para que eu consiga realizar aí os meus projetos, os meus propósitos. Você entende? Parar de buscar culpados, parar de tentar culpar o outro, porque isso não vai resolver sua vida. Não vai resolver sua vida. Faça o seu melhor, faça o seu possível. E também, dentro desse faça o seu melhor, não arraste seus filhos para seus conflitos com seu ex-marido, com a sua ex-mulher. Não arraste seus filhos para este cabo de guerra, sabe? Não leve, não vale a pena isso. Não vale a pena. São mais pessoas traumatizadas, mais pessoas sofrendo. Então, isso não é saudável para ninguém, sabe? Pense nisso que é muito importante a gente proteger os filhos, a gente não envolver eles aí nos conflitos, né? Claro que eles vão ficar sabendo, eles vão participar dessa separação, desse divórcio, mas que você consiga protegê-los, que você consiga levá-los com segurança, sabe, ali o tempo inteiro falando. Gente, o trauma, ele vem da solidão. O trauma, ele vem da solidão. A pessoa se vê numa situação sozinha, solitária. Então, se o filho ou filha estão ali acompanhando a separação, o divórcio dos pais, é importante que os pais estejam ali ao lado, apoiando. Fala, filho ou filha, eu estou aqui. Transmita segurança, né? Leve ali um cuidado com esse filho, com essa filha, para que essa pessoa não se sinta sozinho, né? Sem o pai, sem a mãe, num momento tanta fragilidade, né? Porque quando os pais se separam é difícil para todo mundo, gente. Não tem jeito de dizer que é bolinho, porque não é bolinho. É pesado, o angu é de caroço, é complicado mesmo. Então, a gente tem que começar aí fechando essas portas que vão ficando para trás, né? Mas fechando com dignidade, sabe? Com leveza, porque senão você traz aí traumas para você, para os seus filhos. E é importante a gente se olhar sempre, né? Dentro de uma terapia, sempre se cuidar. Porque tem gente que passa uma vida inteira de amargura e ela não se olha, ela não se cuida, ela não olha se ela tem trauma, se ela tem dores guardadas, tristezas escondidas. Quantas mil tristezas a gente esconde da gente e finge que não existe? Você tem que se olhar, você tem que se aceitar do jeito que você é, com as suas dores, e olhar para essas dores, dar nome para elas, sabe? Dar nome para os seus sentimentos. Eu sinto tristeza, sim, sabe? Eu sinto angústia, eu sinto solidão. Dê nome. Acolha essas dores, olhe para isso, não finja que elas não existem. Por quê? Vai chegar uma hora que você vai ter que olhar para elas. Eu vejo muita gente de idade buscando ajuda, porque ela passou a vida inteira, ela se esqueceu completamente. E aí ela está ali com todo aquele sofrimento guardado, armazenado, com tantas dores escondidas. E aí quando ela está mais velha, ela fala, meu Deus, eu só vivo, eu estou numa depressão, numa tristeza, numa solidão, eu estou numa ansiedade, eu estou tão mal. E aí ela não sabe o que fazer. Ela não sabe o que fazer porque ela já está meio que, está tudo
já está tudo num pacote, isso tudo, de uma forma tão pesada, que ela já não consegue mais carregar. Então, se olhe, não deixa para se olhar amanhã. Se olhe, veja o que dói em você, veja o que te incomoda, sabe? E procura se assumir, fala, eu gosto de alguma coisa, eu vou fazer. Não vou parar de me preocupar com o que os outros acham, com o que as pessoas pensam, com o julgamento. Gente, de um jeito ou de outro, a gente vai ser julgado. De um jeito ou de outro, a gente vai ser julgado. As pessoas olham, elas pensam. E daí que elas pensam? Pensa isso, pensa aquilo. Mas e aí, você vai fazer o que com isso? O que isso vai acrescentar na sua vida? O que vai acrescentar na sua vida é o que você faz com a sua vida. Isso sim. A direção que você vai levar, vai dar à sua vida, isso sim são coisas que vão te auxiliar, tá? E isso tudo é dito porque muitas crianças, muitos adolescentes, quando eles crescem dentro desse mundo de conflitos aí dos pais ou em uma família desestruturada, a forma que eles encontram de amenizar essa tristeza, essas dores, essas questões todas, é indo buscar entre aspas, né, esse alívio que não é alívio, por meio das drogas, do álcool, do sexo, né, da atividade sexual de risco, de relacionamentos tóxicos. As pessoas não conseguem achar outro meio de despejar isso. Elas ficam com aquilo guardado e elas inconscientemente não sabem o quanto aquilo faz mal. Elas vão comer muito. São formas de compensação. É como se aquilo fosse tirar aquela dor, sabe? Fosse diminuir aquele desconforto. Naquele momento diminui, mas aquilo não é para sempre, né? Você não vai passar a vida embriagado. Você não vai passar a vida aí entregue às drogas. Quer dizer, você pode até passar, mas vai morrer de uma overdose. Então, assim, vai trazer uma série de problemas, né? Isso é só para aliviar aquela tensão, aquela tristeza, aquilo que a pessoa tem guardado ali, que ela nunca olhou, tá? Muitas vezes nunca olhou e isso vai desencadear aí um vício, vai desencadear aí uma obesidade, porque a pessoa vai comer demais e não vai saber por quê. Tá? Então é bom que a gente fique atento aos nossos sentimentos, às nossas sensações, às nossas emoções, que a gente consiga realmente nos cuidar. A gente precisa nos cuidar porque é complicado você ficar achando que as coisas vão ter solução por si só. Não vão. Se a gente não buscar solução, se a gente não buscar um meio de cuidado, não vai haver isso. Tem uma pergunta aqui. Quando numa separação um dos pais não pensa no bem-estar da criança, como é possível que o outro projeta a criança não deixando que a separação afete tanto? Peraí. Quando numa separação um dos pais não pensa no bem-estar da criança, como é possível que o outro proteja a criança não deixando que a separação afete tanto? Como proteger? Explicando tudo para a criança. Inclusive, se é uma questão de pai abusivo ou mãe abusiva, aí há a necessidade de você criar uma distância entre essa pessoa. A gente está falando aqui de casos normais, a gente não está falando aqui de casos extraordinários, anormais, de pais que abusam, de mães que abusam, seja abuso quanto à violência, seja de abuso sexual, né? Então, como é que você vai proteger o seu filho para não deixar que a separação afete o seu filho? É justamente explicando para a criança, para o adolescente, que aquela relação não dá mais certo, mas que você continua ali com ele ou com ela, que o pai que foi morar em outra casa, mas ele continua amando essa criança. É importante você dizer as coisas. Gente, a comunicação é tudo. A comunicação é tudo, tá? Então diga para esta criança, explica. Papai e mamãe não deu certo, a gente vai se separar. Papai está morando em outra casa, ou a mamãe, mas ele continua te amando. Deixa essa criança ver o pai, ver a mãe, conforme for, se for uma criança que já tem a idade, né? Tenha encontros ali com o pai e com a mãe, para que ela sinta a proteção desse pai e da mãe. E você, se puder, se a criança é muito pequena, vai junto. Mas a proteção seria justamente essa proteção
de defender a criança das coisas que poderiam fazer mal para essa criança, é justamente você estar junto dessa criança e o tempo inteiro explicando para ela o que está acontecendo, tá? Explicando para ela que o que acabou ali foi a relação entre o pai e a mãe, né? Que a gente fala que é a conjugalidade, mas que a parentalidade, o fato do pai ser o pai dela, da mãe ser a mãe dela, isso não acabou. Aquela pessoa que está morando em outra casa continua sendo seu pai, né, ou a sua mãe, mas ela continua te amando do mesmo jeito, né? E aí tentando deixar com que essa criança encontre essa outra pessoa, né, o pai ou a mãe, e também cuidando o tempo inteiro, gente, de pedir para a criança fale sobre os sentimentos dela. A criança ou o adolescente, a comunicação, o diálogo, fale dos seus sentimentos, o que você está sentindo. A criança tem medo, às vezes, de dizer que sente raiva porque os pais se separaram. Ela pode sentir raiva, ela quer falar, ela fica revoltada, muitas vezes ela quer chamar a atenção do pai e da mãe com muita birra. Fique atento a isso. Quando estiver querendo chamar a atenção, com a birra, com isso ou com aquilo, explique, fala, olha, né, a gente ama você do mesmo jeito, dê atenção para a criança, porque a criança às vezes não entende a linguagem do adulto. Dê atenção, se dedique um pouco mais a seu filho, tá? Então, é essa forma que a gente tem aí de proteger a criança quando existe aí uma separação, um divórcio, né? Como a gente pode fazer. Então, a gente está acabando aqui, estamos chegando ao fim, existem muitas coisas tristes, existe aí questões de pais que não colocaram, não registraram seus filhos, a criança tem um nome, não tem nem o nome do pai, isso é muito triste, e uma mãe, se puder, vá atrás desse pai para colocar o nome do filho, o nome dele no registro, gente, porque é uma humilhação muito grande. Isso é uma tristeza imensa para uma criança, é uma pecha do abandono e da rejeição ali no documento de nascimento dela, que o pai não registrou, tá? Então, se você puder ir atrás, vá, coloque o nome lá do pai e da mãe. Às vezes o pai nem sabe que teve um filho, sabe? Avisa esse pai que ele tem um filho, de repente ele quer cuidar, uai. Você não pode, você não tá na cabeça do outro. Você não pode tomar decisão pelas pessoas. E aí a criança que vai sofrer a vida dela se sentindo rejeitada e abandonada, porque às vezes a mãe nem comunicou a esse homem que ele é pai dessa criança. A gente vê muito isso. Por isso que eu falo, cuidado, gente. É isso. A gente acabou aqui, né? Como sempre, falando demais. E eu fico por aqui, eu agradeço a presença de vocês, quem está me vendo agora e quem vai me ver depois, eu agradeço imensamente a companhia e peço para vocês, gente, que se gostam dos meus vídeos, compartilhe com as pessoas, se puderem ir lá no meu canal do YouTube, eu estou como Deise Barros, se vocês puderem ir lá, se inscrevam, acione lá o sininho para receber notificação quando eu posto os vídeos. E também estou no Instagram como deise.barros_conexões. Assistam e recomendem os meus vídeos se vocês gostarem, claro, né? E eu fico por aqui, agradeço imensamente a presença de vocês, como sempre comigo, alguns amigos amados aqui, pessoas amadas demais. Eu agradeço a vocês porque eu fico muito feliz de ter vocês comigo. E eu vou preparando esse conteúdo com muito carinho sempre, porque eu sei que tem pessoas que acabam aproveitando esse conteúdo, sabe? E isso me deixa muito feliz. E estou aqui para qualquer dúvida, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, quem assistir depois, manda para mim as dúvidas pelo YouTube, meu celular também já está disponível lá no Instagram. Pode mandar para o WhatsApp, pode mandar pelo Instagram, pelo Facebook, que eu respondo, tá? E fiquem bem. Um beijo grande para vocês. Muito obrigada mais uma vez.